Uma das coisas que as crianças mais gostam é isso aqui, histórias em quadrinhos. Elas podem ser de heróis ou mais infantis, como a da Mônica ou do Pato Donald, mas a verdade é que as crianças adoram. O gibi é uma mistura entre a linguagem visual e a verbal. Olha só, aqui tem o desenho e dentro desse balão vem a fala dos personagens. O exercício que a gente vai ver hoje usa como ponto de partida uma história em quadrinhos. Nós vamos partir de uma narrativa visual e chegar até uma narrativa verbal, que vai ser tanto escrita quanto lida. Mas antes, vamos ver como se faz uma história em quadrinhos? Como criar um personagem? Todo personagem você vai pegar normalmente de pessoas que você conhece. Você observa uma pessoa, daí você faz o personagem. Você começa a fazer uma caricatura dela, inventa a personalidade dela. Ela é brava, ela é má, ela xinga, ela bate, voa, cai, explode, é o super não sei o quê. É assim que começa. Se a criança faz um desenho assim, não faz mal. Se isso aqui para ela é um personagem para ela, ela vai desenvolvendo. Com o tempo ela vai colocando o olhinho melhor, vocês vão dando orientação, a criança vai desenhando mais. A criança não precisa ter um traço certinho, a criança tem que desenvolver por si só o seu estilo. O roteiro é importantíssimo. Não adianta ter um desenho lindo, maravilhoso, se a história não leva a nada, que o público percebe, não se prende. Fica o personagem lindo, maravilhoso, mas a história, se não é boa, fracassa. Depois de entender um pouco melhor como se faz uma história em quadrinhos, vamos ver como uma história dessas pode se transformar num exercício de leitura. Para isso, a gente vai até o Centro Educacional de Vila Isabel e quem vai mostrar esse exercício é a professora Aurélia. Antes de qualquer coisa, o professor deve escolher uma história curta, mas com imagens bem dinâmicas, com muita ação. Depois, o professor tem que eliminar os balões da história e o nome dos personagens. Com isso preparado, é que vai começar de verdade o nosso exercício. Vamos lá? Cada grupo vai ganhar o mesmo gibi. O primeiro passo é organizar os alunos em pequenos grupos e explicar que cada um só pode falar com gente do seu próprio grupo. Aí, cada turma recebe a história em quadrinhos para ler e discutir. Nós vamos discutir bastante no grupo, não pode conversar com outro grupo. Cada grupo vai conversar bastante, o que está acontecendo no quadrinho, o que está acontecendo no outro, até o fim da história. Cada um olha um pouquinho e vai passando para o amigo, tá, Raquel? Nesta fase em que as crianças estão interpretando os quadrinhos, é muito importante que a professora passeie pelos grupos e auxilie os alunos nas dificuldades que eles encontrarem no entendimento do texto. Não é melhor você olhar tudo primeiro, aí depois que todos os amigos tiverem olhado, aí vocês começam a falar o que vocês acham que está acontecendo. Tudo bem, Aurélia. Tá? O que aconteceu nessa história? A Gali comeu as frutas. Comeu todas as frutas. Comeu e aí? Ela fica com a barriga cheia e passa mal. A partir das leituras das imagens da história em quadrinhos, sem balões, os alunos vão poder passar para a segunda etapa do exercício. E é essa a parte mais importante do exercício, porque é aqui que as crianças vão escrever, é aqui que elas vão transformar aquelas imagens em narrativa com palavras. Nessa etapa, as crianças criam uma história que combine com as imagens dos quadrinhos. Mas essa história tem que ser feita por escrito. Não vale usar nenhuma ilustração, nenhum desenho. Vamos lá. Depois de as crianças terminarem suas histórias, sorteiam-se 2 grupos para ler seus textos. Magali, encomenda escondida.
Um dia, a Denise convidou a Magali e a Mônica para tomar chá. Aí a Magali viu uma cesta de frutas e foi andando com o dedinho para pegar as frutas que estavam nas cestas. Mas se lembrou que sua mãe disse que é feio comer escondido, mas ela ficou muito chateada. Mas sua mãe não estava perto e aproveitou para comer todas as frutas. Aí a Denise falou uma piada e a Magali virou com dentro de sua boca um melão. Para cada situação, ela usou uma fruta diferente e passou muito mal. E ela não queria tomar remédio para ficar logo boa. Fim. O passo final é colar todas as histórias produzidas num quadro ou na parede. Isso vai servir para que todo mundo veja a história de todo mundo. Essa mini exposição pode ser bem caprichada e as crianças podem até colocar desenhos em volta de suas histórias. Nós começamos com uma linguagem visual, passamos para a escrita e agora, nessa brincadeira final, juntamos a imagem e o verbo, os desenhos e as palavras. Desse jeito, a gente acaba unindo as duas linguagens. Turma, então nós já terminamos a nossa atividade, que nós escrevemos a história, os grupos colocaram lá, fizemos os desenhos. Só que na aula que vem, eu vou colocar de novo esse mural aí, com as histórias, e nós vamos fazer um intercâmbio das leituras, porque só 2 grupos leram a história, não é? Então, na próxima aula, todos os grupos irão ler as histórias que os outros amigos fizeram, para a gente poder saber o que um amigo achou da história, para a gente poder fazer esse intercâmbio de leitura, tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua. É sempre importante você ler. E a leitura, a criança que começa lendo um gibi, é sempre um incentivo para que ela leia muito mais. As crianças, elas no primeiro contato com a literatura, elas são muito ajudadas pelas imagens das histórias em quadrinhos, porque a comunicação não fica restrita simplesmente ao que está escrito e muito ao que as crianças podem imaginar da figura. O trabalho com quadrinhos na escola é um trabalho muito rico e criativo. Ele exige da criança, né, uma análise mais profunda das imagens, é a linguagem quadradinha e a leitura da imagem. E o quadrinho é muito rico porque ele, ao mesmo tempo, trabalha com uma série de elementos. A cor psicológica, que muitas vezes ela expressa as emoções. E essas cores, elas variam de acordo, não tem um padrão fixo, de acordo com o ilustrador. Além disso, os quadrinhos também trabalham com os balões, diferentes tipos de balões. Balão do cochicho, balão do sono, balão da alegria, da tristeza. As expressões faciais, corporais dos personagens. E a criança, assim, vai construindo, através da imaginação e dessas imagens, o próprio texto. A gente viu hoje um exercício um pouco diferente. Um exercício que sai da imagem, vai para a escrita, depois é lido e no final acaba juntando imagem à escrita. Só para a gente lembrar, ele é dividido em 5 partes. A primeira é dividir a classe em grupos. Depois, estes grupos leem uma história em quadrinhos com os balões e os nomes dos personagens tapados. Aí, cada grupo escreve sua versão da história, mas sem nenhum desenho ou ilustração, só com palavras. Então, 2 grupos são sorteados e leem o que fizeram para a classe. No final de tudo, monta-se uma pequena exposição com os textos e as ilustrações. Se não der tempo, essa exposição pode ficar para outro dia ou para uma outra aula. Talvez seja até melhor, porque assim sobra mais tempo para a classe trabalhar o texto. Mas no final das contas, cada professor é que conhece a sua classe e sabe a velocidade ideal para as coisas. É você que sabe quanto tempo gastar em cada etapa do exercício e como deixá-los mais divertidos e interessantes. Mesmo com a ajuda da televisão, quem ensina mesmo é você, o professor. Então, bom trabalho e boa diversão. Até o próximo programa.